pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Meu nome é Bruno Cesarini, eu sou urologista e andrologista, faço parte da Clínica Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pelo Art Academy, em acordo com a Vida Bem-vinda, e tem o foco de trazer para você o que é de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, junto com a nossa experiência clínica do dia a dia. Nós acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo, sim, é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdo de alta qualidade, reunido por trabalho com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast do Sonho Bem-vindo. Eu sou Bruno Cesarino, eu sou médico urologista, eu trabalho na Vida Bem-vinda como andrologista e vocês vão entender por que eu me intitulo andrologista e a Fernanda também se intitula andrologista. Eu faço a parte de infertilidade masculina na Vida Bem-vinda. Hoje nós vamos fazer mais um episódio do podcast que é parte do Art Academy, que tem o apoio da Vida Bem-vinda, e o foco é a gente fazer algumas atualizações em reprodução humana. Mas hoje a gente vai bater um papo muito especial. Não é um papo entre médicos, mas é um papo com a andrologista do ambulatório. A Fernanda é biomédica especialista em reprodução humana. Ela se formou na Universidade Metodista de São Paulo e ela é a responsável da andrologia do Lab Medicina Masculina. Fernanda, bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, Art Academy. Prazer estar aqui com você hoje, Bruno. Eu pedi para a gente fazer esse podcast, Fê, porque existe uma dúvida crescente, cada vez maior, de entender qual é o papel de uma biomédica dentro de um laboratório de reprodução masculina, mais especificamente, qual que é o papel do andrologista. Primeiro, por que você se intitula andrologista e eu me intitulo andrologista? Perfeita pergunta. Primeiramente, eu me intitulo como andrologista, porque eu me especializei nessa área, fiz a biomedicina, me especializei em reprodução humana e foquei a minha área profissional na parte da andrologia. Quer dizer, o andrologista pode ser um urologista que atende os pacientes com infertilidade masculina, mas também pode ser uma biomédica especialista na infertilidade masculina que mexe com os espermatozoides. Então é por isso que existe uma confusão grande quando você recebe os e-mails da Vida Bem-vinda, que o andrologista, urologista cuida dos homens e a andrologista biomédica cuida dos espermatozoides. Então essa é a primeira coisa que eu queria conversar com você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Fê. E esse podcast vai ser bem voltado para o ambiente de laboratório, que é o que você entende, e os pacientes morrem de curiosidade para entender qual que é o papel do andrologista no ambulatório. O andrologista dentro do laboratório, eu posso dizer que desempenha diversas funções. A nossa atuação, ela vai muito além do que só fazer análise seminal. Nós somos responsáveis por toda a análise seminal, toda a análise no sêmen, seja essa análise para diagnóstico, para preservação da fertilidade masculina, ou até mesmo a análise e preparo terapêutico desse sêmen para FIV. Além de todas essas atribuições, a gente tem um conjunto de atividades que visam garantir a qualidade e a rastreabilidade de todos os processos de dentro do laboratório. Eu posso dizer que o acompanhamento dos nossos indicadores de qualidade é uma atividade que deve fazer parte da rotina de todos os laboratórios. E por que a gente acompanha esses indicadores dentro do laboratório? A gente precisa assegurar uma prestação de serviços de excelência, com segurança e muita confiabilidade para todos os nossos clientes, pacientes e inclusive para vocês, médicos. Especialmente para nós, né, Fê? Sim. Muito bem. Então, agora que a gente já entendeu qual que é o papel da andrologista biomédica no laboratório, nós vamos falar a respeito do exame mais solicitado para investigação de infertilidade masculina. A gente já falou em outros podcasts, se vocês quiserem, podem navegar pelos podcasts que eu fiz com o Renato, que o Conrado fez com o Renato. Mas hoje a gente vai falar especificamente o outro lado da moeda a respeito do espermograma. E eu queria que a Fernanda, que tem uma enorme experiência a respeito da análise desse exame, conversasse a respeito da prática do laboratório a partir do momento que o paciente entrega a amostra para você. Me conta um pouquinho, Fê, a respeito disso. Para falar sobre a análise, eu vou ilustrar aqui como que é o nosso laboratório Lab Saúde Reprodutiva para a análise desse sêmen. Nós tivemos a ideia de se fazer um laboratório
o qual o paciente se sentisse confortável, seguro para a coleta do sêmen. Porque a coleta para fazer o espermograma gera muito desconforto para os pacientes, né? Então, o nosso laboratório foi desenvolvido para atender um paciente por vez. O paciente ele se sente como se estivesse sozinho ali no laboratório. A sala de coleta ela tem uma janela acoplada com o laboratório, o qual, assim que ele finaliza a coleta do sêmen, nós, andrologistas, já retiramos a amostra imediatamente e iniciamos essa análise. E como que a gente faz essa análise pro espermograma? Para explicar, eu vou partir do conceito do que é o sêmen, né? Então, o líquido seminal, ele é constituído pela porção da vesícula seminal e da próstata, e tem os espermatozoides também. A análise, ela é feita de uma parte desse ejaculado. Então, quando você encontra no laudo do espermograma ali uma concentração de espermatozoides milhões por ml, por exemplo, esse é um cálculo que a gente utiliza fazendo a contagem dos espermatozoides em uma câmera, e para fazer essa análise a gente usa uma pequena alíquota dessa amostra de sêmen. E para que a gente entregue um resultado mais fidedigno possível, é muito importante que se tenha uma amostra bem homogênea. Então, a gente precisa homogeneizar essa amostra para conseguir fazer a contagem desses espermatozoides, né, deixando essa contagem mais fidedigna possível. A análise ela é feita num período máximo de 30 minutos após a coleta do sêmen. E a gente divide essa análise do sêmen em macroscópica e microscópica. Na primeira análise, que é a macroscópica, a gente vai avaliar volume desse sêmen, pH, a cor, a viscosidade, e avaliando depois a análise microscópica, a gente vai conseguir fazer a contagem dos espermatozoides em concentração, a gente vai conseguir fazer a contagem da concentração desses espermatozoides, motilidade, a morfologia e avaliar também a presença de células ou hemácias nessa amostra seminal. Perfeito, Fê. Deixa eu te fazer uma pergunta mais focada para a gente tentar entender por que um espermograma de qualidade é tão importante. O espermograma é um resultado de exame mecanizado ou ele é dependente totalmente do operador? Excelente pergunta. O espermograma, ele é dependente totalmente do operador. Por isso que se vê em muitos laudos diferentes, de laboratórios diferentes, análises às vezes discrepantes, né? Perfeito. Nós, andrologistas, a gente utiliza padronização das técnicas, como é descrito no Manual da Organização Mundial da Saúde. Acabou de ser lançada a 6ª edição agora. E o objetivo desse manual é descrever as técnicas e métodos para a análise do sêmen, contribuindo, assim, para uma padronização na análise do espermograma. Por vezes, muitos laboratórios não utilizam essa padronização de leitura. Existem técnicas onde o espermograma ele é feito de uma maneira automatizada, mas no laboratório, no Lab Saúde, a gente faz totalmente ele manual. E como você mesmo ilustrou no início da nossa conversa, dessa pergunta, ele é totalmente dependente de operador. Isso é para a gente ressaltar, Fê, que embora a gente solicite um espermograma de rotina para o paciente, ele acabe fazendo em grandes laboratórios de rede, em que eventualmente o paciente acaba recebendo o espermograma como parte de um monte de exame de sangue, que esses sim são totalmente mecanizados, dependentes de máquinas. O espermograma não é um exame que é automatizado e reprodutível em diferentes laboratórios. Por isso que nós, andrologistas, que somos médicos, frequentemente a gente pede para o paciente que tem um resultado desfavorável repetir o exame num local confiável. Então é muito importante, é por isso que eu estou batendo esse papo com você, que haja um treinamento do biomédico no momento da realização do exame e que haja essa interação do andrologista biomédico que fica no laboratório e do andrologista que solicita o exame. Muitas vezes, o próprio biomédico liga para o médico e fala, olha, eu não gostei dessa amostra, vamos repetir. Porque ele tem capacidade de entender também a respeito de andrologia para
pedir uma nova amostra e uma conta própria. Então, é muito importante que o indivíduo infértil, especialmente aquele indivíduo que vem com diagnóstico de azospermia, precisa repetir o exame num laboratório que tenha uma biomédica confiável com pós-graduação em andrologia. Agora, Fê, você estava comentando comigo a respeito da análise biomédica do espermograma, e você estava comentando a respeito das 3 grandes análises microscópicas que a gente faz no espermograma, né? A concentração, que a gente consegue fazer algo reprodutível baseado em algo que chama câmara de Mackler. Queria que você comentasse isso um pouquinho com a gente. A motilidade, quais são os parâmetros que você utiliza a respeito da motilidade. E eu vou deixar a pergunta do Kruger para depois, para a gente comentar um pouquinho a respeito do Kruger, tá bom? Então, fala a respeito da câmara de Mackler e da motilidade. A leitura da concentração espermática, no laboratório a gente faz na câmara de Mackler. Essa câmara, ela foi desenvolvida para fazer a análise seminal, ela possui alguns quadrantes dentro e tem um grid onde a gente faz a contagem dos espermatozoides. Então, como que a gente conta a concentração? A gente conta quantos espermatozoides tem dentro desse quadrante e a motilidade precisa mais de treinamento e técnica e bastante experiência para que você treine o seu olho para fazer a contagem da motilidade dos espermatozoides. E a gente vai quantificar essa motilidade como motilidade progressiva rápida, que são os grau A, motilidade progressiva mais lenta, que são os espermatozoides grau B, motilidade não progressiva, é aquele espermatozoide que tem motilidade, mas ele não sai do lugar, que é o espermatozoide grau C, e os espermatozoides imóveis. Quando a gente identifica uma concentração abaixo de 40% dos espermatozoides móveis, é possível avaliar a vitalidade desses espermatozoides para saber se esses 60% dos espermatozoides que estão parados, eles estão vivos ou eles estão mortos. Então, a gente precisa fazer o teste da vitalidade. Então, concentração e motilidade espermática é avaliado manualmente na câmara de Mackler. Adorei essa explicação. E agora a gente vai falar de um tema muito relevante na nossa prática, especialmente quando a gente avalia pequenas variações no espermograma e que, eventualmente, trazem enormes dúvidas para os pacientes. A gente sabe que a gente não consegue dar grandes importâncias em cada parte da microscopia para graduar a qualidade de um sêmen, mas hoje em dia está tendo uma grande discussão a respeito do formato e de qualidade de morfologia no sêmen, porque de verdade os pacientes que se preocupam demais com a morfologia, mas os trabalhos estão mostrando alguma coisa bem diferente, né, Fê? Que alterações leves de morfologia não têm grandes impactos na qualidade e no desfecho principal, que é a gravidez ou o sucesso de filho. Queria que você comentasse comigo um pouquinho a respeito do que é o Kruger, por que Kruger normal é acima de 4%, quer dizer, parece um número muito baixo para isso, e eu queria que você comentasse por que o Kruger varia tanto de exame para exame e de laboratório para laboratório. A morfologia de Kruger, ela é um parâmetro que a gente avalia no espermograma, é o último parâmetro avaliado, na verdade, o qual avaliamos o formato desse espermatozoide. Todos os ejaculados, eles contêm espermatozoides de diferentes aparências morfológicas. E os critérios para essa análise estão apresentados no manual, que eu já citei anteriormente, que é o Manual da Organização Mundial da Saúde, que a gente segue esse critério de morfologia estrita de Kruger. E o que isso quer dizer? Você precisa identificar e avaliar o espermatozoide que tem a cabeça mais oval, tem uma peça intermediária que não seja muito espessa, o ideal, e que tenha uma cauda de um tamanho adequado. Todos os ejaculados, ele pode variar de uma coleta para outra. Por isso que a gente pode encontrar morfologia espermática diferente em um exame do outro, mesmo feito no mesmo laboratório, porque o homem, por vezes, ele não ejacula a quantidade exata de espermatozoide, um ejaculado e, por exemplo, daqui 6, 7 meses ejacula a mesma concentração. A morfologia, ela pode variar também, não consideravelmente, mas pode variar. Perfeito. E a variação da leitura de morfologia entre um laudo e outro
se deve também à falta de padronização de todos os laboratórios para essa análise. Perfeito, perfeito. Quer dizer, o recado dessa pergunta que eu te fiz, que é muito importante, é que, de novo, um laboratório de andrologia bem treinado e que tenha responsabilidade com o resultado é fundamental, porque muitas vezes a gente vê lâminas de espermatozoide de outros laboratórios que dão um Kruger de 5, 6, 7, o paciente vem achando que o espermograma está normal, a gente pede um espermograma num laboratório que tenha essa responsabilidade com o resultado, e o resultado é desfavorável, e aí o paciente acaba não sabendo em quem confiar. A outra coisa que é muito importante, que a gente precisa ressaltar, Fê, a respeito do Kruger, é que o treinamento do biomédico, independente da região de onde ele foi treinado, também pode fazer o Kruger variar, né? Sim, dependendo da região onde ele foi treinado, pode variar sim. E voltando um pouco na sua pergunta, por que se chegou a essa porcentagem, né, de 4%? Por que esse valor, esse corte de 4% dos espermatozoides normais? Como que chegou a forma do espermatozoide ideal? Através de vários estudos, eles avaliaram qual a morfologia dos espermatozoides que eram capazes de passar pelo muco cervical, chegar até a zona pelúcida do espermatozoide. Esses espermatozoides foram avaliados morfologicamente. E foi aí que chegaram aí numa forma ideal do espermatozoide, de ter a cabeça oval, o tamanho da peça, tamanho da cauda e sem a presença de muitos vacúolos. Lembrando também que algumas manipulações da amostra do sêmen dentro do laboratório pode alterar a morfologia, como, por exemplo, algumas amostras hiperviscosas, aquela que a gente não consegue nem pipetar para conseguir fazer a leitura na câmera de Mackler, por vezes a gente utiliza de mecanismos para melhorar essa viscosidade, deixar esse sêmen mais fluido. E esses mecanismos podem alterar a morfologia dos espermatozoides. Então, se isso acontece, é importante ter essa relevância e anotar no laudo que essa amostra foi manipulada de uma maneira que possivelmente poderia ter alterado a morfologia dos espermatozoides. É espetacular, eu estou aprendendo demais aqui nesse podcast. Eu queria fazer uma última pergunta diagnóstica para a gente, Fê, porque até agora a gente só falou de diagnóstico, né? Diagnóstico e prognóstico. Depois dessa última pergunta, a gente vai começar a falar a respeito do papel do andrologista na reprodução assistida. Até agora a gente está falando de diagnóstico e prognóstico. Uns anos atrás foi introduzido na nossa prática clínica um exame complementar ao espermograma, que de verdade revolucionou a nossa prática clínica, porque foi o primeiro teste funcional do espermatozoide, ou seja, até agora a gente avaliou apenas indícios de motilidade, morfologia e concentração que pudessem inferir uma qualidade. O índice de fragmentação de DNA foi introduzido na prática clínica, falando um pouquinho da andrologia médica, e esse exame revolucionou porque foi o primeiro teste de função espermática. Eu queria que você comentasse, Fê, por favor, o que é exatamente a fragmentação de DNA, se isso significa que o DNA está alterado a ponto de causar uma malformação ou se ele está só fragmentado. E eu queria perguntar como é que na prática você faz esse exame? A integridade do DNA dos espermatozoides, ela é indispensável para um bom desenvolvimento embrionário, que a gente consiga seguir aí com o bebê em casa, um bebê saudável, né? As evidências, elas indicam que a fragmentação, ela tem um papel independente e notável na infertilidade masculina e no sucesso reprodutivo. Então, onde que está o DNA do espermatozoide? Está na cabeça do espermatozoide. E altos índices desse DNA fragmentado, ele pode ter correlações clínicas com aborto de repetição, falha de implantação, por vezes perdas, né, de gestações recorrentes também. E o resultado desse exame, ele traz evidências clínicas que irão auxiliar o médico na conduta e melhores estratégias para o tratamento desse casal. Então, um espermograma que tem uma concentração considerável dentro dos valores de referência como normal, em concentração espermática, motilidade e morfologia estrita de Kruger, considerados como na valor de referência normais,
pode ter um índice de fragmentação aumentado, né? Que a gente vê nos exames, nas técnicas que a gente faz. E o que pode correlacionar isso? Por exemplo, estilo de vida, uso de álcool, drogas, sedentarismo, né? Perfeito, perfeito. Vale muito a pena ressaltar que mais ou menos 10% das amostras de espermograma normal vão ter alteração da fragmentação. E isso surpreende muito a gente, né? Com a experiência na nossa rotina, por vezes aquela amostra oligospermica, que tem baixa concentração de espermatozoides, nem sempre se tem um índice alto de fragmentação de DNA. Por vezes essa amostra ela tem uma boa qualidade do DNA dos espermatozoides. E isso que pode corroborar para isso é o estilo de vida do paciente, não que ele tenha uma baixa concentração de espermatozoides, que o índice de fragmentação do DNA pode estar elevado também. Perfeito, Fê. É muito interessante a gente falar o seguinte: para fazer a análise microscópica do espermatozoide, a gente consegue mantê-los vivos, correto? Sim. Para fazer o índice de fragmentação de DNA, o que acontece com os espermatozoides? Eles ficam imóveis. E a partir da imobilidade, a gente impede que esses espermatozoides imóveis sejam selecionados de acordo com a sua qualidade para sua injeção eventual num óvulo. E esta é a principal barreira que a gente encontra na fragmentação de DNA quando a gente vai fazer um ciclo de reprodução assistida. Agora nós vamos encerrar a nossa parte diagnóstica, Fê. Você já explicou muito bem o que é o índice de fragmentação de DNA, qual que é o impacto da fragmentação de DNA nos resultados da fertilização, e também deu uma dica para os homens que estão nos ouvindo aí a respeito de estilo de vida, porque a gente sabe que o estilo de vida é o principal responsável pela fragmentação do DNA. E aí agora a gente vai avançar um pouquinho na técnica, só para lembrar que existe algo chamado radical livre de oxigênio, que é um estado inflamatório, um estado oxidativo do indivíduo que é sedentário, tabagista, fumante, obeso e que tem varicocele, e que quebra o DNA, as bases de ligação do DNA, e com isso o DNA pode se fragmentar após sua produção. Agora nós vamos falar, Fê, nós vamos fechar o parênteses do diagnóstico, nós vamos falar de um casal que vai fazer fertilização in vitro, tá? Muito se fala a respeito do embriologista que mexe com os óvulos, a seleção adequada dos óvulos maduros, o desnude, como desnudar o óvulo para prepará-lo para uma reprodução assistida, como que o embriologista seleciona um bom espermatozoide para injeção, mas agora nós vamos falar do papel do andrologista especialista em reprodução assistida, e eu queria que você conversasse com a gente qual que é a diferença do microscópio de análise diagnóstica para a diferença do microscópio de análise de trabalho do espermatozoide para injeção. Tem alguma diferença de microscópio? Tem sim. O microscópio de análise para injeção do espermatozoide dentro do óvulo, ele aumenta esse espermatozoide numa magnitude muito maior do que a gente avalia no nosso microscópio comum para diagnóstico. E ele é capaz também de observar, talvez o que a gente não consegue observar no diagnóstico, presença de um ou mais vacúolos nesses espermatozoides na hora da injeção. Já estou dando um spoiler aí de como que a gente seleciona o melhor espermatozoide para fecundar o óvulo. Pode continuar. Então conta pra gente, Fê, qual que é o papel, por que é muito importante? Olha, vocês não têm noção, e a gente de verdade, até pedir uma desculpa para os biomédicos, a gente frequentemente escolhe uma equipe de reprodução assistida pelo médico, pelo ginecologista, pelo andrologista, e o back-office, que são as embriologistas que escolhem os espermatozoides, elas ficam em segundo plano. Então, é muito importante o andrologista na seleção dos espermatozoides. Fê, conta pra gente por que vocês fazem a diferença. Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui do laboratório de andrologia, né? O nosso papel aqui é entregar o melhor espermatozoide para o laboratório de FIV. Então, quando essa amostra chega para a gente no laboratório de andrologia terapêutico, a gente tem como papel, como objetivo, preparar essa amostra e selecionar os melhores espermatozoides para entregar para o laboratório de embriologia. Seja ela a amostra de ejaculado, onde no sêmen a gente vai retirar todo o fluido seminal e deixar só os espermatozoides com motilidade progressiva, seja ela amostras provenientes de punção testicular, PESA, microtese. Por vezes a gente recebe uma amostra de microtese, a gente também precisa separar
e melhorar essa amostra para entregar para o laboratório de embriologia. Quando se tem um diagnóstico e o resultado prévio desse paciente, como espermograma e índice de fragmentação, isso facilita muito a nossa conduta dentro do laboratório para saber qual a técnica de processamento seminal a gente vai utilizar para esse caso. Por vezes, quando se tem um aumento da fragmentação do DNA espermático, já está muito bem descrito e estabelecido que existem técnicas que melhoram, existem técnicas que a gente consegue entregar o melhor espermatozoide com o índice de fragmentação diminuído para o laboratório de FIV, como, por exemplo, as placas Zymote. Se tem uma amostra com índice de fragmentação do DNA aumentado, através da placa Zymote, a gente consegue entregar para o laboratório de FIV uma concentração de espermatozoides com menor fragmentação do DNA espermático. Fê, eu adorei essa sua postura de falar muito bem dos andrologistas que preparam as amostras de sêmen, porque de verdade muitas dúvidas durante uma consulta médica surgem para entender o que efetivamente é feito. Então, supondo que comece um ciclo de fertilização, um dos médicos da Vida Bem-vinda vai fazer a captura dos óvulos, eles vão ser guardados e preparados, e aí o homem vai fazer uma coleta seminal, e esse sêmen ele vai ser entregue para o andrologista. Do ponto de vista prático, tá? Qual que é o passo a passo que você vai fazer com essa amostra? Quando essa amostra chega no laboratório, a primeira coisa é avaliar se essa amostra está com a coagulação presente e a gente mantém e espera essa amostra liquefazer, ela ficar mais fluida. Mede-se o volume, a gente faz a contagem dos espermatozoides na câmera de Macher, e dependendo da concentração espermática, da motilidade e da porcentagem de espermatozoides móveis e imóveis, a gente vai conduzir a melhor técnica de processamento seminal, seja ela SUEMAP ou então gradiente. Perfeito. E aí depois que a gente faz um preparo seminal, quer dizer, toda vez que a gente faz uma coleta, mesmo para fertilização, é sempre dado um diagnóstico de qualidade seminal. Após isso, a gente faz técnicas de processamento. Técnicas de processamento servem para escolher os melhores espermatozoides dentro de uma amostra e que, obviamente, ainda é uma pré-seleção. Quer dizer, a gente seleciona os melhores, os eleitos, para quando chegar no momento da injeção do espermatozoide no óvulo, a gente ter melhores espermatozoides em qualidade. Agora, conta um pouquinho mais na hora do vamos ver ali, Fê. Na hora de pegar o escolhido para injetar naquele óvulo. Quais são as características que você procura num espermatozoide campeão para injetar aquele espermatozoide no óvulo? Depois que eu preparei a amostra seminal, entrego para o laboratório de FIV e a embriologista ela vai selecionar o melhor espermatozoide primeiro pela categoria motilidade. Busca os espermatozoides com melhor motilidade. Segundo parâmetro, ela vai avaliar a morfologia, cabeça mais oval, a cauda e a peça intermediária num tamanho que se adeque, que se encaixe melhor nos parâmetros normais. E a presença de vacúolos também é importante. Quanto menos vacúolo na cabeça desse espermatozoide, melhor. Só que a gente sabe que na prática isso dificilmente acontece. Eu digo com relação a encontrar o melhor espermatozoide para fecundar o óvulo. Quando o casal ele já parte para a fertilização in vitro, por vezes já se tem diagnosticado uma infertilidade masculina. E a gente luta para buscar o melhor espermatozoide, mesmo com aqueles espermatozoides que não têm a morfologia tão próxima do normal, eles são capazes de fertilizar o óvulo, só que tem a taxa mais diminuída. E para que a gente tenha a formação de um bom embrião, a gente não pode só avaliar a qualidade do espermatozoide, a gente tem que avaliar a qualidade do óvulo também, a união dos dois, e entrega uma boa taxa de fertilização para um bom desenvolvimento embrionário aí, a gente conseguir o tão esperado blastocisto. Perfeito, Fernanda. Parabéns pela explicação extremamente clara, didática, de um assunto super arenoso, até para quem é da área médica e biomédica, e explicar para quem está ouvindo esse podcast um pouquinho do dia a dia do laboratório. A última coisa que eu queria que você reforçasse, Fê, é o seguinte.
Como a gente falou, a gente tem um amplo conhecimento em termos de qualidade de sêmen do ponto de vista de morfologia e motilidade. Mas, do ponto de vista de fragmentação, e esse trechinho do nosso podcast ele vai voltado para os pacientes que têm fragmentação mais alta, mas que mesmo em ambiente pré-fertilização, na consulta do andrologista, não conseguiram de maneira efetiva baixar sua fragmentação para uma FIV abaixo de 15% ou 20%. E aí surge a oportunidade de usar uma placa que seleciona espermatozoides mais jovens, mais móveis, de melhor qualidade, com o objetivo de reduzir a fragmentação de DNA, perdão, não é reduzir a fragmentação, de escolher espermatozoides cujo DNA é menos fragmentado e a gente introduzir esse espermatozoide direto no óvulo. Quer dizer, quando isso se provar tão eficaz quanto a gente acha que é, vai acabar a avaliação do andrologista, né? Nós não vamos mais precisar baixar a fragmentação anteriormente. Mas, tirando essa brincadeira que a gente fez aqui no podcast, continuando com as perguntas desse papo que está muito gostoso com a Fernanda, eu queria saber mais uma coisa, Fê, que é o seguinte, a última coisa. Quando a gente faz uma coleta de amostra seminal de um paciente que pode ejacular várias vezes, a gente geralmente não se preocupa com preservação de fertilidade masculina. Agora, a gente sabe que existem determinadas condições médicas, especialmente de malignidades, como câncer, por exemplo, ou pacientes que vão ser submetidos a exérese, retirada de um testículo, ou ainda pacientes que vão ser submetidos a retiradas de órgãos sexuais, como a próstata ou a bexiga, que podem evoluir uma diminuição importante da fertilidade ou a ausência de espermatozoides no ejaculado. Do ponto de vista prático, qual que é a principal diferença de um espermatozoide que é ejaculado de um espermatozoide que é captado? A principal diferença que a gente consegue avaliar aí, eu posso falar primeiro que é a motilidade. Porque o espermatozoide do ejaculado, ele já é um espermatozoide maduro, porque o espermatozoide ele é produzido ali no testículo, ele passa pelo epidídimo para ter ali a maturação dele e sair no ejaculado com motilidade. O espermatozoide captado, por vezes ele não tem a motilidade, lá do testículo vai ser um espermatozoide mais jovem, pode ser que não tenha uma fragmentação do DNA aumentada, mas é um espermatozoide imaturo e imóvel. Mas é possível utilizar essas amostras de espermatozoides imóveis para fertilização in vitro. Lá no laboratório, a embriologista, ela tem técnicas para avaliar se esse espermatozoide parado, ele está vivo, se é um espermatozoide viável, através de algumas técnicas, como, por exemplo, o teste hiposmótico, adicionar pentoxifilina nesse espermatozoide para que ele ganhe motilidade e assim consiga selecionar o espermatozoide para injetar dentro do óvulo. Perfeito, Fernanda. Essa explicação foi extremamente importante para aqueles pacientes que acreditam que podem fazer a vasectomia de maneira inconsequente, por exemplo, achando que a qualidade da punção testicular do espermatozoide vai ser a mesma daquela ejaculação. Essa pergunta que eu te fiz a respeito da qualidade do espermatozoide ejaculado versus espermatozoide captado, ela é um preâmbulo para a principal pergunta que eu queria fazer e que é o principal carro-chefe do laboratório em que você atua, que é a preservação de fertilidade masculina, Fê. Então eu queria te fazer uma pergunta muito clara e eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Qual é o principal método de preservação de fertilidade masculina que a gente tem hoje? A gente tem um método de criopreservação seminal. O método que a gente utiliza no laboratório de andrologia é o de congelamento do sêmen. E como que é feito esse congelamento seminal? O sêmen ele é congelado numa temperatura menos 196 graus. É muito frio mesmo. E para que a gente preserve as propriedades desse espermatozoide, é adicionado um crioprotetor, que vai proteger os espermatozoides dessa criogenia. Perfeito. Então, para a gente reforçar essa pergunta que a Fernanda respondeu de maneira brilhante, o principal método de preservação de fertilidade masculina é preservação de espermatozoides ejaculados. E existem várias indicações para a gente fazer a preservação de espermatozoides ejaculados. Pacientes que descobrem malignidades que precisam ser tratados com quimioterápicos. Pacientes que desejam preservar a fertilidade de espermatozoide ejaculado e que vão fazer vasectomia. Pacientes que têm
um decaimento rápido e progressivo da fertilidade sem causa aparente, pacientes que desejam preservar a fertilidade enquanto são jovens e que desejam postergar a paternidade, entre outras indicações mais precisas e menos frequentes. Agora, Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Qual que é a taxa de sobrevida dos espermatozoides no momento do descongelamento? Ela é baixa, ela é alta? Já é descrito que a gente espera-se que recupere pelo menos 50% dos espermatozoides com motilidade pré-congelamento. Então, quando se descongela essa amostra, espera-se que tenha pelo menos 50% dos espermatozoides com motilidade progressiva. Perfeito. Isso é importantíssimo, né? Para dizer que a taxa de recuperação de espermatozoides depois de uma crioproteção e congelamento é altíssima. E isso eu vou voltar no que eu falei na nossa primeira pergunta, que é o indicador do laboratório, né? O indicador de qualidade do laboratório. Esse é um indicador que a gente calcula e a gente avalia mensalmente, que é a taxa de sobrevida dos espermatozoides pós-congelamento seminal. Perfeito, muito legal. Esse papo está muito enriquecedor, porque a gente está dando um passeio lá por dentro do lab. Eu fui conhecer algumas vezes o lab e agora estou me vendo lá dentro de novo, vendo a sua rotina de cuidado com os espermatozoides. Agora que a gente encerrou esse passeio a respeito do congelamento de espermatozoides, Fê, eu queria que você, para encerrar nosso podcast, conversasse com os pacientes e desse algumas dicas e orientações para aquele paciente que nunca colheu um espermograma e que está indo lá sem saber muito bem o que esperar, do ponto de vista de recomendação de preparo e o que fazer ali na hora H, um potinho. E queria saber se você já pegou pacientes que não conseguiram fazer uma coleta de boa qualidade por nervosismo. Então, para a gente encerrar, a palavra está com você. Muito bem. Então, voltando e reforçando ainda, a ideia de se ter o Lab Saúde Reprodutiva era para atender esses pacientes que buscam que tem algum diagnóstico de infertilidade ou que tem um pedido para se fazer o espermograma, vai encontrar no lab um ambiente super discreto e seguro para essas coletas, porque a coleta do espermograma em si, ela já é muito constrangedora para o homem. E por vezes, a gente consegue encontrar no laboratório volume seminal baixo e a gente acaba associando pelo desconforto do paciente na hora da coleta. Uma coisa legal que a gente coloca lá nós temos um tablet com um videozinho com as orientações de coleta e logo após todos os pacientes pós-coleta de sêmen, eles respondem um questionário. E nesse questionário a gente tem uma observação. Você gostaria de falar alguma coisa com relação à sua coleta? Quando o paciente sinaliza, eu não me senti confortável com essa coleta, e a gente avalia a amostra seminal e tem um volume abaixo de 1 ml, no mesmo momento eu consigo associar o desconforto do paciente, não dou continuidade a essa análise e ligo para o paciente. A sua análise, o seu ejaculado normalmente tem esse volume de aproximadamente do que saiu hoje? Não, Fernanda, geralmente é um volume maior, mas eu não estava muito bem, não estava confortável. A gente orienta uma recoleta para esse paciente, para que a gente consiga liberar um resultado mais fidedigno, porque a gente sabe que esse desconforto, às vezes por questões psicológicas, pode afetar diretamente no volume e na qualidade seminal. Muito bom. Esse cuidado com a coleta e recoleta e entender se o paciente fez uma boa coleta, ele não é importante só para você que vai fazer a análise, mas também tem que levar em consideração dentro do nosso portfólio de avaliação das causas de hipospermia, porque eventualmente a única coisa que acontece é que o paciente está nervoso. E ele tem potência, ele tem ejaculação, mas no momento ele tem uma descarga adrenérgica muito grande e isso afeta de maneira muito grande os resultados do espermograma. Bom, Fernanda, a gente está indo para o final desse podcast, que foi só o primeiro podcast entre os médicos e os biomédicos, que são grandes parceiros. Agradecer você enormemente pela disposição de responder tantas perguntas e algumas perguntas que não estavam no nosso escopo e abrir a palavra para você para falar nosso recado final. Queria deixar uma mensagem final aqui e a mensagem vai para os pacientes. Que avaliar a saúde reprodutiva do homem também importa. Monitorar com atenção todos os efeitos diretos aí da produção dos espermatozoides, seja por algumas intervenções cirúrgicas, como a varicocele,
ter atenção aí à mudança do seu estilo de vida, uso de cigarro, álcool, droga, sedentarismo, enfim. Avalie como está a sua saúde reprodutiva. Busque um médico andrologista e, se necessário, trate. E por último, não menos importante, um alerta para a qualidade do sêmen dos pacientes com câncer que passarão por algum tratamento, como a quimioterapia. Atenção para a sua fertilidade. Preserve a sua fertilidade. Preserve-a. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Essas palavras finais foram maravilhosas. E a gente aguarda vocês no próximo podcast. Sonho Bem-vindo. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, pessoal, por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você também pode nos encontrar no Instagram, @arte.academy, com Y no final, e @Vida Bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião e os comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde e, em caso de dúvidas, consulte o seu médico. É somente ele que está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do CFM. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida nesse canal, muito importante. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.